Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Desde já um abraço para o professor Edson. Estou aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática e dessa vez a aula de hoje é sobre gráficos estatísticos, tá? Está dentro da estatística. Então, peço a colaboração de vocês para que a gente tenha um bom desempenho para essa aula. Primeiramente, gente, depois de ter visto algumas tendências centrais dentro da estatística, como média aritmética simples e ponderada, depois nós vimos mediana, moda e amplitude, certo? Então, nós vimos essas tendências aplicado à estatística. Todas essas tendências, ela primeiramente trabalha a forma de pesquisa, de como você pode estar selecionando os dados através dessas tendências para depois aplicar onde? Nos gráficos estatísticos, tá? Então, tudo isso está envolvendo aí o estudo da estatística. Então, vamos ver aqui a representação de cada gráfico que eu estou tentando aqui mostrar para vocês, tá? Para que fique melhor de você entender. Esse assunto, gente, está na página, no livro didático, página 18, 19 e 20. Você pode estar utilizando o livro para você fazer algumas orientações, algumas atividades que tem lá relacionadas aos gráficos que está exposto aqui para vocês. Primeiramente, nós vamos conhecer o gráfico e depois vamos começar a trabalhar, confeccionar, colocar os dados no gráfico, tá? Mas para isso a gente vai conhecer primeiro, eu peço um pouquinho da atenção de vocês, certo? Bom, meus queridos, primeiramente nós temos 5 tipos de gráficos, tá? E nós temos aqui o gráfico em colunas, gráfico em barras, gráfico em setores, gráficos em linhas e um gráfico chamado de pictograma, que nós vamos conhecer cada um deles, tá? O conceito deles, vocês podem estar olhando lá no livro. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o gráfico em colunas. Todo gráfico ele vai possuir dois eixos. Um eixo X, que é o eixo da vertical, e o eixo Y, que é o eixo da horizontal. E nesses eixos vão estar expostos os dados que vocês apuraram na tua pesquisa e colocaram aqui. Só que em forma de colunas, tá? Todo gráfico, em cima, bem aqui, tem que haver o título, tá? O título da tua pesquisa, tá? Alunos que estudam mais, nota de alunos do ano letivo, ok? Então, bem em cima tem que haver o título. Embaixo do gráfico tem que ter a fonte. O que é a fonte? É aonde você fez a tua pesquisa, tá? Vamos só um exemplo, nota de alunos do primeiro bimestre, da sala, da turma A, por exemplo. Onde é a fonte? Instituto Santa Terezinha, Escola Santa Terezinha, tá? É onde tu fez a pesquisa, ou sala A do oitavo ano, certo? Então não esqueçam, toda vez que vocês forem confeccionar um gráfico, você precisa expor o título do gráfico, ou seja, o título da tua pesquisa, não é o título do gráfico, desculpa. É o título da tua pesquisa, o que é a tua pesquisa, e a fonte, onde foi pesquisado, tá? Você vai estar vendo alguns exemplos do livro, ok? Bom, o gráfico em colunas, você precisa levantar colunas de acordo com os dados que você tem. Um exemplo aqui, essa primeira coluna aqui representa, supostamente aqui, hipoteticamente, o número 2. Então, aqui na vertical, na horizontal, você tem o número 2, que vai estar relacionado com o número 2 no eixo vertical. Coluna 3 vai estar relacionado com o número 3 aqui do eixo vertical, tá? E o número 1, a coluna número 1 aqui do eixo de Y vai estar relacionado com o número 1 do eixo de X, tá? É só um pequeno exemplo. No lugar desses números estão os dados que vocês vão estar colocando, tá? Outro gráfico, gráfico em barras, tá? Gráfico em barra é o mesmo exemplo, né? É parecido com o gráfico em colunas, porém colunas está em pé,
gráfico de barras está deitado, tá? As colunas vertical e barras horizontal. E a informação é o mesmo, tá? Título, fonte, barra 1, ó, o eixo de Y, tá? Um eixo de X. Aqui, barra 2, eixo de X, ó, eixo de Y. Barra 3 no eixo de X, ó, com 3 no eixo de Y, tá? Lembrando que esses números são as informações que estão no dado, são os dados da tua pesquisa. Não esqueçam do título e da fonte, tá? Temos outro gráfico chamado de gráfico em setores, vulgarmente chamado de gráfico em pizza. Não é gráfico de pizza, que tu não pode comer, né? Se fosse de pizza, eu já estava tirando um pedaço para mim, mas não é. Então é o gráfico em pizza, ok? Em forma de pizza. Mas o nome dele mesmo é gráfico de setores. Por que setores? Porque está dividido aqui em setores. Só lembrando que a divisão desses setores em porcentagem, em quantidade, eles vão estar totalizando 100%, 100 meninos, 100 meninas, não pode passar e nem ser menos que 100. Olha esse exemplo, né? Só lembrando que também o gráfico em setores tem o título e tem a fonte, certo? E no gráfico também em setores, a legenda está te identificando por cores os setores. Ó, tem 3 setores, dividir essa circunferência de 360 graus, tá? Em 3 setores. Eu, você e ele. O eu está de preto, que representa 40%. Você está de azul, que representa 50%. Ele está de vermelho, que representa 10%. Certo? Somando todas essas porcentagens, você vai dar quanto? 100%. Isso mesmo. Tá? Então você tem que ter bastante cuidado quando você for montar um gráfico em setores, dividir os setores de forma que a soma de cada porcentagem, de cada grau que você for dividir, tem que dar 100%, tá? Ok? E não esqueçam da legenda. Cada legenda está representando um setor desse gráfico de setores, mais conhecido como gráfico em pizza, tá? Próximo gráfico, gráfico em linhas. O gráfico de linhas também é bem simples, também possui 2 eixos, na vertical e horizontal, porém são identificados por linhas, tá? Se você prestar atenção, tem aqui 3 bolinhas e a linha vai estar acompanhando as bolinhas de acordo com os dados apurados na tua pesquisa, tá? Só um exemplo, letra E de Edson está representando aqui com 4, certo? Tipo, o professor Edson ganha R$4.000. Estou brincando, gente, tá? Só o exemplo, quem dera. Só o exemplo de como você pode estar traçando um gráfico de linhas, mas também para você estar conhecendo o gráfico em linhas, tá? E temos, por último, aqui o pictogramas. O pictogramas ele é bem parecido com o gráfico, tá? Algumas informações que você vai ter num conjunto, tá? Que você vai estar identificando figuras, tá? Vê se você vai entender aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui uns triângulos que representam supostamente o isolamento social nessa pandemia, tá? Então está informando o que aqui? Quem está se isolando mais, né? Quem que está seguindo o isolamento social. Então aqui eu tenho idosos, adultos e crianças. Então, por exemplo, o isolamento por dia, por mês. Então, quem está se isolando mais por dia ou por mês? Os idosos, né? Então, vamos supor que cada triângulo desse, o valor de cada triângulo desse seja 10. Então, quantas vezes o idoso está se isolando, fazendo isolamento social? Quem está 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes, por mês, por dia. O adulto está se isolando quanto? Está se isolando 10, 20 vezes só. E a criança está fazendo seu isolamento social quantas vezes?
10, 20, 30, 40 vezes no dia, ou no mês, ou na semana, tá? Então, pictograma, gente, ele te informa isso, tá? Não esquecendo que todos os gráficos, eles têm que estar relacionados aqui, informando o título e as fontes, tá? De cada gráfico aí, certo? Os gráficos, eles é a segunda parte do teu planejamento, do planejamento da pesquisa, é onde você vai interpretar os teus dados aplicados aos gráficos. Numa próxima aula, nós vamos trabalhar alguns elementos, alguns fatores aplicados aos gráficos, certo, gente? Como população e amostra, que também são fragmentos de uma pesquisa, tá? E também algumas variáveis quantitativas e qualitativas da estatística. Se você quiser se adiantar e dar uma lida sobre esses assuntos que estão na página 17 e 18, você pode estar verificando aí esses assuntos, se adiantando, mas a gente vai estar em mais uma aula lá. Meus queridos, vocês podem estar acompanhando, dando uma lida conceitualmente desses gráficos e fazendo umas pequenas atividades relacionadas a gráficos estatísticos aqui na página 18, 19 e 20 do teu livro didático, tá? Vão lá, façam essas atividades e entre em contato comigo para tirar suas dúvidas, ok? Meus queridos, aquele abraço!